Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, segunda-feira, 29ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versos 13 a 21. A igreja celebra hoje o martírio de Santo Inácio de Antioquia. Ele nasceu provavelmente na Síria e algumas fontes dizem que ele teria sido aquela criança que Jesus colocou no meio dos discípulos quando disse: "Se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus." Mateus 18, 1 a 6. Sua vida ministerial está situada próximo à segunda geração dos apóstolos de Jesus e certamente conheceu alguns dos apóstolos. Outras fontes dizem que ele teria sido discípulo do apóstolo São João. Portanto, as considerações a serem refletidas neste dia nos unem em primeiro lugar ao Evangelho e depois, tendo em vista que Santo Inácio foi um fiel discípulo martirizado em Roma, jogado aos leões para devorá-lo, isso mesmo, a morte dele foi jogado às feras. Então, também nos unimos à fé dos mártires, e neste caso especial, nos unimos à fé de Santo Inácio de Antioquia. De fato, a liturgia cristã sempre nos propõe certas reflexões a respeito da vida do martírio que cada cristão deve enfrentar em sua vida diária. Os sinais sagrados da liturgia de hoje nos conduzem facilmente a esses pensamentos. Por exemplo, é visível que a primeira leitura alerta a todos os cristãos relativo à luta cruenta que deve ser travada entre a igreja dos cristãos contra as forças hostis de Satanás. São Paulo deixa claro na primeira leitura a existência do demônio e por esta informação, cada cristão já deveria compreender a importância de se tornar uma pessoa cada vez mais íntima de Deus uno e trino. A Sagrada Escritura diz que o diabo e seus anjos caídos do céu construíram para si uma cidade infernal, a qual entendemos que é o inferno. Por outro lado, Deus em sua onipotência criou o céu, a terra e tudo o que existe, e deseja que todas as suas criaturas regressem no seu tempo certo para junto de Deus no paraíso. Por esta visão, é indiscutível a luta entre o céu e o inferno, entre Deus e o demônio. Uma luta que cada cristão deve aprender a enfrentá-la com as armas que Deus concede aos seus filhos, armas espirituais que são provenientes do céu, armas que, quando o cristão aprende a adquiri-las, nenhum demônio ou anjo mau consegue vencê-los. Armas que obtemos somente pela graça e fé em Jesus Cristo. Pois assim é citado na primeira leitura: todos seremos salvos pela graça doada por Deus e pela fé depositada em Jesus Cristo. Nesta linha de pensamento, cada fiel deve renovar a cada dia a sua pertença ao rebanho de Jesus. De fato, o Salmo nos indica uma bênção preciosa que recebemos a começar do nosso batismo, pois nos tornamos parte do rebanho de Jesus. Por isso devemos permanecer em sua presença e, como diz o Salmo, cantando alegres. Alegria de ser pessoas vitoriosas, pois Jesus já nos conquistou tal vitória contra as forças hostis de Satanás. Basta ficar sempre ao lado de Jesus. Como, por exemplo, fez Santo Inácio, que após ser ordenado padre e sagrado bispo na cidade de Antioquia, e mesmo com as duras perseguições de Trajano, que era o imperador daquela época, mesmo assim, Santo Inácio permaneceu firme na fé que recebeu de Jesus Cristo, e assim recebeu a coroa da salvação eterna. Notem que no Evangelho, Jesus alerta para que nenhum cristão se iluda com os bens materiais deste mundo. Jesus não veio para repartir os bens materiais desta vida entre aquela ou esta pessoa, como é cenado no Evangelho de hoje. Pois esta vida é passageira,
apenas um caminho para se chegar ao céu. Por isso, devemos seguir fielmente os passos de Jesus, os quais nos ensinam como vencer o pecado, o mal e a morte. Santo Inácio aprendeu isso e, após o seu martírio, foi levado para o céu. Como a ganância e o egoísmo foram inventados pelo demônio, Jesus criou o amor e a caridade. E por isso o ganancioso do evangelho de hoje foi levado para o inferno, ao passo que os caminhos de Jesus, todos eles, nos conduzem rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.